Graça e paz, sejam todos muito bem-vindos. Este é o canal Ensino em Palestra. Meu nome é Alex Paulo. Estamos aqui para transmitir o conhecimento sistemático da Palavra de Deus. 2022. Estamos chegando a um novo ano. Que este ano seja muito abençoado, que este ano seja um ano diferenciado na sua vida, que este ano seja um ano de vitórias, que este ano seja um ano de ganhos, que este ano seja um ano onde a graça e a misericórdia de Deus seja multiplicada na sua vida. Esta é a minha esperança, que na sua vida a graça e a misericórdia de Deus seja multiplicada. Mais do que a minha esperança é a minha oração sobre a sua vida. Muito obrigado a você que está aqui no canal Ensino em Palestra. Muito obrigado a você que 2021 abençoou-nos com a sua presença, abençoou-nos com a sua audiência aqui no nosso canal. Nós ainda estamos gravando em 2021, ainda estamos em dezembro de 2021 e prontos para entrar em um novo ano. E que este ano seja realmente um diferencial na sua vida. E nós vamos juntos durante 2022, se Deus quiser, se Deus permitir, pela sua infinita e santa misericórdia, aqui no canal Ensino em Palestra, a cada trimestre estudar um novo assunto, a cada trimestre estudar uma nova lição, a cada trimestre estudar um novo conteúdo, e queremos você aqui conosco, queremos a sua companhia, queremos você nos abençoando, queremos você aqui no nosso canal, toda quarta-feira às 8 da noite para a estreia do vídeo da semana. Todos os dias o canal está à sua disposição para você maratonar, para você assistir as playlists dos trimestres passados, para você acompanhar o nosso conteúdo. Tudo isso é uma grande alegria para nós e pedimos que você também espalhe esse conteúdo, multiplique esse conteúdo, pedimos que você também coloque o nosso vídeo nas suas redes sociais para que outras pessoas também sejam abençoadas e edificadas com a palavra maravilhosa do Senhor. Falando em palavra maravilhosa do Senhor, o primeiro trimestre de 2022 nos brinda com um assunto magnífico, a supremacia das Escrituras. Este é o tema da nossa revista Lições Bíblicas, classe adulto, para o ano de 2022, primeiro trimestre. Nosso primeiro trimestre de 2022 vai falar exatamente sobre a Bíblia Sagrada. É o assunto que nós estaremos estudando em janeiro, fevereiro e março aqui no nosso canal. A supremacia das Escrituras, a inspirada, inerrante e infalível Palavra de Deus. Nosso comentarista é o pastor Douglas Batista. Como é a primeira aula, deixa eu aqui apresentar para você o currículo do nosso pastor. Ele é graduado em teologia, ele é doutor em teologia sistemática, é mestre em teologia do Novo Testamento, é mestre em ciência das religiões, é pós-graduado em docência do ensino superior, é licenciado em educação religiosa, licenciado em filosofia, é pastor-presidente da Assembleia de Deus da Missão do Distrito Federal, é presidente da Sociedade Brasileira de Teologia Cristã Evangélica, também presidente do Conselho de Educação e Cultura da CGADB, presidente da Ordem dos Capelões Evangélicos do Brasil, segundo vice-presidente da Convenção dos Ministros Evangélicos das Assembleias de Deus de Brasília e também ali de Goiás, e é diretor-geral do Instituto Brasileiro de Teologia e Ciências Humanas. Este é o pastor Douglas Batista, que está nos brindando nesse trimestre com um assunto extremamente relevante: a inerrância, a bendita, a maravilhosa, a infalibilidade da Palavra de Deus. Enfim, tudo o que cerca a Bíblia Sagrada, tudo o que cerca este livro santo e maravilhoso, nós estaremos estudando neste primeiro trimestre de 2022. Venha conosco então, venha conosco para o ensino da Palavra de Deus, venha conosco para o primeiro trimestre de 2022, aqui no canal Ensino e Palestra. A nossa lição número 1, a autoridade da Bíblia. Você sabe que na nossa revista nós temos texto áureo, nós temos verdade prática, nós temos a leitura diária e também a leitura bíblica em classe, que nesta semana encontra-se no Salmo 119, versos 1 ao 8. Nossa primeira abordagem, o primeiro tópico, a origem da Bíblia e a revelação divina. Está dividida em 3 subtópicos: a origem da Bíblia, revelação geral e revelação especial. A transmissão oral da Palavra de Deus. Por muito tempo, Deus se comunicou com o homem conversando com ele, oralmente.
O Senhor fez conhecer a sua vontade para com o ser humano através da palavra. Segundo o pastor Elinaldo Renovato, em seu livro Deus e a Bíblia, a transmissão oral no período antediluviano abrangiu 1656 anos e envolveu o que foi escrito nos capítulos 1 ao 5 de Gênesis. Vai de Adão até o dilúvio. Nesse período, segundo o pastor Renovato, Deus revelou ao escritor sagrado fatos envolvendo a origem de todas as coisas, a criação do homem e os demais seres vivos, o crescimento, o desenvolvimento do homem, os primórdios, a evolução do pecado, a corrupção geral do gênero humano que culminou com o juízo de Deus sobre a humanidade. A Bíblia foi escrita por cerca de 40 escritores ao longo da história. Interessante que muitos desses escritores sequer se conheceram. Muitos desses escritores tinham gêneros literários diferentes uns dos outros, formas de entendimentos distintos, culturas diferentes, bagagens diferentes de interpretação. E como a Bíblia, escrita por 40 escritores, que em nenhum momento se debruçaram sobre uma mesa, em nenhum momento fizeram reuniões, fizeram pautas, em nenhum momento conversaram entre si, alguns até conversaram entre si, mas entre eles, todos juntos, ninguém conversou entre si, não houve ali um ajuntamento, um concílio, uma assembleia daqueles 40 escritores para pontuar o que cada um escreveria, qual o assunto que cada um delinearia. Não houve isso. Quem fez essa costura, quem fez com que a Bíblia chegasse coesa ao final de toda a sua escrita, foi o trabalho de inspiração dada pelo Espírito Santo. O Espírito Santo iniciou o processo de inspiração, acompanhou esse processo e concluiu. Está lá na carta de 2 Pedro, capítulo 1, versículo 21. Porque a profecia nunca foi produzida por vontade de homem algum, mas os homens santos de Deus falaram inspirados pelo Espírito Santo. Interessante também nós notarmos que entre esses 40 escritores nós temos as mais diversas profissões. Por exemplo, Moisés. Moisés, ele foi um príncipe ali no Egito, depois saiu do Egito, voltou, foi o legislador do povo de Israel, foi aquele com quem Deus falava face a face, foi aquele que levou a lei de Deus até o povo. Depois nós temos Josué, que foi um grande comandante. Davi foi rei, Davi também foi um poeta, assim como Salomão, seu filho, foi rei, foi poeta. Isaías foi um estadista, foi um profeta. Daniel foi um príncipe, também um chefe de estado. Pedro, Tiago, João foram pescadores. Zacarias, assim como Jeremias, foi um sacerdote e profeta. Amós foi um camponês. Mateus, um funcionário público, um cobrador de impostos. Paulo, um teólogo, um erudito. Lucas, um doutor. Então, esses 40 homens, com as mais diferentes impressões da vida, com as mais diferentes visões de mundo, foram abençoados, capacitados, inspirados pelo Espírito Santo para trazer a Bíblia Sagrada até nós, como nós conhecemos hoje. Nosso segundo tópico, evidências da autenticidade da Bíblia. Primeiro, evidências internas. Segundo, evidências externas. Eu quero falar com você sobre a origem da Bíblia. A Bíblia tem origem divina. A origem da Bíblia, ela é divina. Deus queria que sua mensagem fosse entregue aos homens. Deus queria que essa mesma mensagem fosse disseminada ao longo dos tempos. Os seus mandamentos, as suas leis, seu plano maravilhoso, glorioso de salvação, seu amor para com toda a humanidade,
tudo isso Deus queria que ficasse registrado, para que todas as gerações que habitassem a terra pudessem entender. Se Deus falava de uma forma oral no início, Deus queria também que ficasse consolidado, para que todos, através dos registros históricos, tivessem acesso à palavra de Deus, à sua palavra, à sua vontade. Por isso Deus fez com que a sua mensagem fosse registrada, para que todos conhecessem a sua vontade para com a humanidade. A Bíblia, então, tem um autor divino. Se a Bíblia tem 40 escritores, a autoria da Bíblia ela é divina. O próprio Deus é o autor da Bíblia. A mensagem é sua. A palavra é sua. E ele, através do Espírito Santo, inspirou homens para que trouxessem para a humanidade a sua palavra, registrassem para a humanidade a sua vontade. Então nós temos um autor divino e escritores humanos. E o Espírito Santo? Qual é o papel do Espírito Santo na confecção da Bíblia? Nós já falamos aqui, nós já dissemos que ele inspirou os autores, melhor, inspirou os escritores. É importante que a gente faça essa distinção. Autor, Deus. Escritores, 40 escritores. E o Espírito Santo, ele faz um link entre o autor e os escritores. E ele, Espírito Santo, exerceu um papel primordial, fundamental, para que a palavra de Deus chegasse coesa, inalterada, uniforme até nós. Foi o Espírito Santo quem, de forma sobrenatural, inspirou os escritos sagrados aos escritores escolhidos um a um por Deus, para que registrassem as Santas Escrituras. O Espírito Santo fez uma costura divina para que o texto escrito ao longo de cerca de 1500 anos, chegasse de uma forma absolutamente nítida, absolutamente inalterada, absolutamente uniforme até o ser humano. A Santíssima Trindade e a Bíblia. O saudoso pastor Antônio Gilberto fez uma excelente abordagem sobre a Trindade e a Palavra de Deus. Deus é o autor da Bíblia, o Espírito Santo é o tradutor e Cristo é a mensagem. Assim, a Santíssima Trindade é a responsável pelo conjunto da obra. Isto é muito importante que fique registrado na cabeça dos alunos, fique registrado na cabeça de quem está estudando esta primeira lição. Deus é o autor é único, é Deus. Os escritores são os 40 homens escolhidos por Deus. O tradutor, o inspirador é o Espírito Santo e a mensagem é Cristo. A Bíblia é cristocêntrica. A Bíblia fala de Cristo no Antigo e também no Novo Testamento. No nosso tópico 3, a mensagem da Bíblia, a supremacia da Bíblia, o poder da palavra de Deus e o propósito da Bíblia. A supremacia da Bíblia. A Bíblia é a nossa regra de fé. A Bíblia é a nossa bússola. A Bíblia é o nosso norte. A Bíblia é o nosso manual. Ela é suprema, uma vez que nenhum escrito está acima dela. É a última palavra, a palavra de Deus. Supremo significa o máximo, o teto, a última instância. Por exemplo, em matéria de direito, nós temos no Brasil o Supremo Tribunal Federal, que é a Corte Suprema, a última instância. Depois do Supremo Tribunal Federal não existe nenhuma outra instância. É a última palavra em termos de lei no nosso país. A Bíblia Sagrada é o teto,
é a última palavra acerca de todo e qualquer assunto. A Bíblia está selada, a Bíblia está fechada. Tudo o que Deus queria que a humanidade conhecesse está registrado na Bíblia Sagrada. Ela não pode ser subtraída, ela não pode ser ampliada, ela não pode ser modificada. A Bíblia é o que é, a palavra definitiva de Deus. A Bíblia Sagrada, ela é a última instância acerca de todas as coisas. Ela é absoluta. E isto para nós evangélicos é inegociável. A Bíblia Sagrada é absoluta. Lutero e a Bíblia Sagrada. Ao entrar para o mosteiro augustiniano como pagamento de uma promessa, Martim Lutero teve sua vida completamente modificada ao deparar-se com as Sagradas Letras. E Lutero, estudando a Bíblia, ele não encontrou ali a confirmação que sustentasse as inúmeras teses e ensinos propagados pela Igreja Católica. Por exemplo, na Bíblia Sagrada, Lutero não encontrou nada que falasse sobre a existência do purgatório, por exemplo, da necessidade de se pagar indulgências para a salvação de amigos, de entes queridos. Não achou nada ali que confirmasse a possibilidade de se ganhar o céu através de pagamento de valores para a Santa Igreja. No entanto, um texto em particular chamou a atenção de Martim Lutero. Romanos, capítulo 3, versículo 24. Sendo justificados gratuitamente pela sua graça, pela redenção que há em Cristo Jesus. Aqui Lutero, ele se defronta com algo que vinha de encontro a tudo aquilo que a igreja pregava. A justificação não precisava de penitência, a justificação não precisava de pagamento, ela é gratuita, é a graça de Deus, é a redenção em Cristo Jesus. Ou seja, ela não foi a justificação advinda de pagamento de indulgências, de penitências, de ofertas especiais, de doação de patrimônios particulares para a igreja. Lutero fica espantado ao ler o escrito paulino, que afirmava que a salvação era unicamente pela graça e redenção proposta pela obra expiatória de Cristo na cruz. Martim Lutero resolve então publicar as suas famosas 95 teses que desmontam a teologia até então pregada, propagada pelo clero. E quando ele teve que se explicar acerca de sua convicção, quando teve a oportunidade imposta pela igreja para negar as suas teses, ele, ao contrário, reafirma suas ideias. Uma citação de Lutero: minha consciência está atrelada à palavra de Deus. Enquanto não me tiverem convencido pelas sagradas Escrituras, não posso, nem quero retratar-me de coisa alguma, pois é perigoso agir contra a consciência. Não posso falar de outro modo. Eis-me aqui, que Deus me ajude. Amém. A partir dessa declaração de Lutero surgiu o embrião para uma das famosas 5 solas da Reforma Protestante, sola Escritura. E para concluir, nós queremos dizer que só a Escritura, só o texto sagrado, só a palavra de Deus. E reafirmar, nesse trimestre, nós estaremos reafirmando que a palavra de Deus é absoluta, que a palavra de Deus não erra, que a palavra de Deus não se confunde, que a palavra de Deus é a última instância, que a palavra de Deus é suprema,
a Bíblia Sagrada tem sido, nestes últimos tempos, combatida à exaustão. Antigamente era proibido ler a Bíblia. Martim Lutero, ele teve encontro com a palavra de Deus ali no mosteiro, e ali no mosteiro era um lugar onde se liam a Bíblia. Quem lia a Bíblia? Os líderes. Quem lia a Bíblia? Aqueles que estavam estudando para entrarem para o clero. Mas o povo em geral não tinha acesso à palavra de Deus. O povo em geral não tinha acesso às Sagradas Escrituras. Hoje todos nós temos acesso às Sagradas Escrituras, mas querem também tolir este acesso. Em muitos países totalitários estão impedindo a leitura da Bíblia Sagrada. Vamos orar a Deus, pedir a Deus que em nosso país, a palavra de Deus seja liberada, continue livre, de livre acesso. Mas por que estão tentando tolir a leitura da palavra de Deus? Por que estão tentando impedir que a Bíblia Sagrada chegue, por exemplo, aos lugares públicos? Por que querem impedir que a Bíblia Sagrada, por exemplo, esteja em uma biblioteca pública, esteja em um espaço público? Por quê? Porque a Bíblia Sagrada, ela confronta o pecado. Esta é a última instância. Esta é realmente a verdadeira razão. A Bíblia Sagrada confronta o pecado. A Bíblia Sagrada confronta os ideais que não fazem parte da mente de Deus. A Bíblia Sagrada confronta aqueles que fazem de tudo para enganar, fazem de tudo para ludibriar, fazem de tudo para que o erro seja propagado. A Bíblia Sagrada é frontalmente contra todo o pecado, toda a injustiça. Por isso ela é tão atacada, por isso ela é tão odiada. É a Bíblia Sagrada, o livro mais amado e o mais odiado de todos. Vamos, neste trimestre que está iniciando hoje, fazer a apologia, a defesa veemente da nossa querida e santa Bíblia Sagrada. Que ela esteja em todos os lares, em todos os espaços públicos, mas principalmente no nosso coração. Guardei a tua palavra para não pecar contra ti. Que ela esteja no nosso coração e ali faça morada para sempre. Obrigado a você que esteve até aqui conosco, obrigado pela sua companhia, foi uma grande honra, foi um grande prazer ter você aqui. Vamos juntos então, ao longo deste próximo trimestre, estudar sobre a supremacia das Escrituras. Ajude-nos a crescer, inscreva-se no nosso canal, dê um like, faça aí o seu comentário e espalhe esse vídeo nas suas redes sociais. Deus abençoe maravilhosamente a sua vida.